Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para a saúde pública do brasileiro. A hipertensão arterial. Nós vamos receber o cardiologista Dr. Fernando Nobre e o fisiologista professor Rubens Fazan. Fique conosco. Doutor Fernando, obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar bastante aí do coração, mas como é que foi seu coração com essa vitória do Corinthians? Muito bem. Nossa, eu estou com o coração em graça hoje. Sobretudo por causa da goleada. Goleada, né? Eu quero lembrar que esse programa está sendo gravado no dia 1º. E ontem o Corinthians fez a excelentíssima vitória de 2-0 sobre o Grêmio. Doutor Rubens, o senhor não é muito ligado a futebol, não, né? Não sou. É pesquisa, o negócio é pesquisa. Nem um pouco. Aliás, o senhor faz questão de dizer que Dr. Rubens Fazan, fisiologista da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também obrigado por estar aqui conosco, mas o senhor faz questão de dizer que é formado em medicina, porém não exerce. Exato. Eu fiz medicina, mas ao final do curso eu enveredei para pesquisa em área básica, pesquisa experimental, e é o que eu faço. Mas como diz juiz aposentado e promotor aposentado, nunca é ex-juiz, é sempre juiz, quer dizer, o senhor será sempre médico, não tenha dúvida. Doutor Fernando, nós vamos falar muito do que número é esse congresso? 20º, 10º? 21º Congresso Brasileiro de Hipertensão. Nós vamos falar bastante disso, eu até gostaria de deixar mais para o final do programa, para o último bloco, para a gente falar da programação do congresso em si, Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial, da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Para a gente poder falar um pouco da hipertensão, porque o senhor me mandou o seu livro com o Dr. Décio e eu fiquei alarmado. Eu fiquei alarmado com os índices, com os dados de hipertensão no Brasil. Vamos dar alguns números para a gente poder dar uma noção para o nosso telespectador dos hipertensos, disso no Brasil. Pois não, podemos falar sobre isso e hipertensão é uma doença que tem algumas características fundamentais. Primeiro, e a mais perversa de todas essas características, é que ela é uma doença de potencial gravidade, mas que cursa sem sintomas. E, lamentavelmente, a nossa cultura é de ir ao médico quando se sente alguma coisa. O que já se faz um link mostrando que muito pouca gente hipertensa está sob tratamento e com o diagnóstico adequadamente bem feito, que está, lamentavelmente, esperando ter algum sintoma para ir ao médico, e isso só ocorrerá depois de uma longa evolução da doença, quando já há o que se tecnicamente chama de lesão de órgão-alvo. E os órgãos-alvos da hipertensão são basicamente os vasos, as artérias, incluindo as cerebrais, o coração e os rins. De modo que quando estes órgãos decorrentes da hipertensão não diagnosticada e não tratada já estão comprometidos, aí sim nós teremos sintomas já secundários a uma hipertensão sustentada por longo tempo. Isso fazendo um parênteses, isso é aquela dor de cabeça que a pessoa quer tratar a dor de cabeça, mas tem uma outra causa que está vindo atrás dessa dor de cabeça, né? Na realidade, as elevações da pressão são, via de regra, assintomáticas. E a sustentação dessa elevação, que é o que configura a doença chamada hipertensão, também o é. O fato é que, depois de um longo período, esse é um dado extremamente importante, por isso eu o repito, quando já há lesões no organismo, é que há manifestações, então,
na forma de todas as manifestações cardíacas, ou renais, ou cerebrais centrais. E isso, nós estamos falando de órgãos vitalíssimos do organismo. Nós não estamos falando de um músculo de perna, nós não estamos falando de um nervinho da ponta do dedo, né, professor Rubens? Nós não estamos falando de a unha do pé, nós estamos falando de coração, nós estamos falando de rim, de cérebro, aonde a hipertensão atinge, né? As pesquisas do Departamento de Fisiologia já tem muito tempo que esse trabalho vem, especialmente em cima da hipertensão, né? Que vocês estão trabalhando lá na faculdade. Causas, origens, o que o senhor pode falar para a gente, os avanços disso aí? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a hipertensão ela é uma doença cuja gravidade não se discute, como nos falou aqui o Dr. Fernando, mas o que a gente chama de fisiopatologia, ou seja, os mecanismos do organismo que estão por trás dessa elevação mantida da pressão arterial, ainda são muito pouco conhecidos. Em algumas situações, que infelizmente é uma minoria, eles são bem conhecidos, que é o que a gente chama de hipertensão secundária ou hipertensão causada por um problema do rim ou por problemas outros que levam ao aumento da pressão arterial. Mas a grande maioria dos pacientes hipertensos, eles têm a causa dessa hipertensão arterial desconhecida, né? É uma causa seguramente multifatorial, são vários fatores que levam ao aumento da pressão arterial, mas muito há ainda por se conhecer sobre a causa da hipertensão arterial, que a gente chama de hipertensão arterial essencial. E a pesquisa em nível clínico, em nível experimental, é fundamental para a elucidação disso, até mesmo para traçar estratégias de tratamento que sejam mais eficazes, né? E a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, não só o Departamento de Fisiologia, o Departamento de Farmacologia, a faculdade como um todo, tem bastante gente empenhada em pesquisas básicas sobre hipertensão arterial. Doutor Fernando, a gente estava batendo um papo antes e nós estávamos falando, a gente logo pensa nos adultos, né? Como o Dr. Rubens está falando. A hipertensão, ela vem nesse desenvolvimento, ou sem uma origem definida, estudando essas causas das origens dela, porém, os efeitos a gente já sabe. Agora, as pessoas, né? O ser humano em si, há uma incidência muito grande nos adultos, né? Nós temos aí índices muito grandes nos adultos, mas as crianças, os adolescentes estão vindo com tudo no peso dessa balança, né? Seguramente, hipertensão arterial é a doença de maior prevalência na população adulta, em pessoas com mais de 18 anos. Hipertensão é uma doença democrática, ela se distribui igualmente. É para todo mundo, né? Ela se distribui igualmente. Para todo mundo. Ela se distribui igualmente na população, ela é mais prevalente nos indivíduos mais idosos, quando você vai lá acima dos 60, 70 anos, a prevalência é altíssima. Para se ter uma ideia, nós devemos estar em torno, no Brasil, de 30% dos adultos, veja, 30%. Se você pegar uma população em números redondos de 200 milhões de indivíduos, mais ou menos a metade é adulto e mais ou menos a outra metade é infantil, de indivíduos com menos de 18 anos. Então nós temos 100 milhões de indivíduos, dos quais 30 milhões têm hipertensão, aproximadamente, estou falando em números e redondos. Quantos não sabem, doutor, desses 30 milhões? Pois é, ainda um pouco antes disso, mas eu queria detalhar a questão da criança e do adolescente. E desses 100 milhões, não faz muito tempo, nós tínhamos a ideia de que tivesse, e isso era baseado nos estudos de epidemiologia, que é a parte da medicina que estuda isto, em torno de 2%, e hoje sabe-se que está em torno de 5%, nos adolescentes e crianças. E hipertensão, como o professor Rubens já citou, primária, aquela que é decorrente de um conjunto de fatores, chamado fatores de risco para o indivíduo ter hipertensão, que são consumo abusivo de sal, aumento de peso, inatividade física, isso para citar apenas 3 dos mais
impactantes na ocorrência da hipertensão. E isso está muito comum, tanto no adulto, mas muito mais nas crianças. Agora, recentemente, o Ministério da Saúde, por meio de um sistema chamado Vigitel, que é vigilância telefônica, isso é feito com regularidade para ver hábitos da população, identificou, dentre outras coisas, um tempo médio dispendido pelas crianças e adolescentes de 4 horas por dia com televisão. Absolutamente sedentários. Indivíduos parados 4 horas por dia numa fase da vida, e nós sabemos como nós fomos nessa fase, que a gente jogava futebol, andava na rua, andava de bicicleta e outras coisas. Todos os tipos de atividade que estão sendo em detrimento de 4 horas de televisão, em média, nessa população. Isso gera, a criança não só fica 4 horas vendo televisão, como ela fica comendo. E ela fica comendo aquilo que é estimulado para ela comer e que é gostoso para ela, que é rico em sal, que é o alimento preparado, né? Tudo que é conduta inadequada do ponto de vista alimentar, com inatividade física, um consumo abusivo de sal e, por conseguinte, com aumento de peso. Né? Então, Rubens, esse é o problema. O sal é o grande vilão dessa história? O sal, com certeza, é um dos fatores cruciais nessa fisiopatologia da hipertensão que eu estava dizendo anteriormente. Embora a fisiopatologia exata, as causas exatas da hipertensão, dita hipertensão primária, hipertensão essencial, ainda não sejam completamente conhecidas, mas diversos fatores a gente sabe que contribuem para a hipertensão. O sal seguramente ocupa uma posição central na hipertensão. E hoje em dia, cada vez mais, os alimentos são ricos em sal, alimentos industrializados, e a própria televisão, como o Dr. Fernando estava dizendo, ela faz todo o marketing para a indução, né, do consumo disso. Ao mau hábito alimentar, junto com a obesidade, sedentarismo, né, tudo isso leva a um quadro que vai ser muito maléfico para o indivíduo no futuro. Eu queria só acrescentar uma questão do consumo de sal, que é o seguinte: o sal, que é o cloreto de sódio, que é o sal que nós usamos no condimento dos alimentos, na fabricação dos alimentos industrializados ou na produção dos alimentos feitos em casa ou em restaurantes, ele é essencial. Nós precisamos do sódio, por exemplo, que está nesse cloreto de sódio e no sal comum de cozinha. O organismo necessita dele, mas a quantidade que nós necessitamos, ela já está contida naquilo que é o chamado sal intrínseco, quer dizer, o sal que vem nos próprios alimentos. Então, leite e outros alimentos, todos eles têm sal. Esse sal contido numa alimentação saudável, balanceada, é suficiente para suprir as nossas necessidades. Tudo que se coloca a mais é só para a busca da palatabilidade, do gosto. E isto é uma coisa ainda com um outro dado também muito ruim, que você vai se adaptando, a papila gustativa, que sente o gosto na língua, ela se adapta. Há estudos, por exemplo, que foram acrescentando mais sal à alimentação e no começo os indivíduos diziam, essa comida não dá para comer, isso é uma salmoura. Mas aí 2, 3 e tempos em tempos, diziam, agora está bem. O agora está bem representa uma adaptação, não que tenha diminuído, é que ele se adaptou. E o inverso também é verdadeiro e bom, que você se adapta a quantidades menores de sódio. De modo que esse é um grande problema. E se nós já temos a quantidade de sal necessária nos alimentos, e aí que vem o lado ruim. Hoje nós devemos consumir em média no país algo em torno de 12 gramas de sal por dia. E isso é impossível, impossível. No melhor cenário, por exemplo, saiu uma determinação ou uma sugestão de orientação da Organização Mundial de Saúde, estabelecendo, com base em estudos clínicos, que é aceitável
que você tenha um consumo de 5 gramas de cloreto de sódio por dia, como condimento para melhorar ou para adaptar o paladar. De modo que nós devemos estar comendo, então, no mínimo, o dobro do que é recomendado. Mas, Dr. Rubens, é impossível. Porque tudo que se compra, qualquer latinha de qualquer coisa, qualquer embalagem Tetra Pak, contém conservante, e esse conservante é à base de sódio. Digamos que é muito difícil, né? A palavra impossível é um pouco complicada, mas os benefícios de uma dieta com menos sal são muito grandes. Inclusive estudos onde se relaciona o consumo de sal com problemas de saúde, entre os quais a hipertensão é o principal, mostram os benefícios de se ingerir menos sal. Ou seja, o nível da pressão arterial de populações, por exemplo, populações indígenas, que não adiciona sal na dieta, é muito menor do que o nível de pressão arterial das nossas populações dos grandes centros. Bom, eu vou partir para o primeiro intervalo, mas antes eu queria falar para você da Unimed. Unimed é o maior plano de assistência médica do Brasil, todo mundo sabe disso. É o plano mais desejado do Brasil, segundo as pesquisas de Top of Mind, Ibope Monitor e todo mundo divulgado, e também é o maior plano de assistência médica em Ribeirão Preto. A Unimed, que tem mais de 850 médicos da mais alta capacidade, laboratórios, e que está construindo ali na zona sul de Ribeirão Preto o Hospital Padrão, o Hospital Modelo, deverá estar pronto até o final de 2014. Então, por isso é que eu digo, se você tem Unimed, parabéns. Você é muito bem atendido e está muito feliz. Se você não tem, está na hora de você se ligar no que é que a Unimed pode te oferecer, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu estive com o Dr. José Luiz Gandini, que é presidente da Kia Motors do Brasil. Ele esteve em Ribeirão Preto essa semana e nós batemos um papo sobre o mercado automobilístico. Dá uma olhada na matéria aí. Presidente José Luiz Gandini, essa sua visita a Ribeirão Preto, além de comemorar resultado de vendas, tem algum motivo a mais? Sem dúvida, nós vamos premiar esse cidadão aqui. Mais uma vez, né? Funcionário há 3 anos, Eliésio. Há 3 anos já, com um prêmio que é inédito no Brasil. Só ele foi contemplado com esse prêmio, ele ganhou o prêmio Act Smart. Quer dizer, há uma maneira surpreendente de agir, é uma maneira de surpreender o cliente, de surpreender o consumidor. Eu posso dizer que a concessionária do Eliezer hoje desponta assim nas outras pelo atendimento ao cliente, pelo cuidado que ele tem com o produto, pelo foco que ele dá para o negócio dele. Eu acho que há 3 anos atrás nós fizemos uma excelente escolha aqui em Ribeirão, que foi a nomeação do Eliezer. Presidente, da besta no Brasil para o mundo de hoje da Kia, o que o senhor me fala dessa evolução?
não dá nem para comparar, tá? Concorda? É outra realidade. Nós fomos nomeados no Brasil em 92, iniciamos nossas vendas em 93, janeiro de 93. Era só um produto, era besta, depois a picapezinha séries. Não tinha tecnologia, o produto faltava, era um nicho no mercado brasileiro da besta, mas era um produto, bom, são 20 anos atrás, né? Que é outra realidade de mercado. Hoje a empresa se consolidou, hoje nós temos tecnologia de primeiro mundo, tudo que existe mais moderno em eletrônica tem embarcado em nossos produtos. Os carros, a marca como um todo vai indo muito bem no mundo inteiro. Então é outro mundo, não existe mais aquele termo de comparação entre os produtos de 20 anos atrás e de hoje. Essa associação, basicamente, quando a Hyundai em 98 adquiriu 51% da Kia, foi importante no alavancar dessa marca? Quer dizer, em números é espetacular, porque é a primeira marca na Coreia, é a segunda da Ásia perdendo da Toyota e a quarta do mundo. Agora, em resultado de tecnologia e produto. Não, sem dúvida, você imagina uma coisa, a nossa marca era uma marca que não tinha dono. A marca era de bancos, de funcionários, de pessoas que tinham pego aquelas ações por algum débito qualquer do passado. Quer dizer, era uma marca que caminhava meio na mão do executivo, sozinho, sem ninguém, sem ter um dono que mandasse naquilo. A partir do momento em que a Hyundai assumiu o controle acionário da empresa, as coisas mudaram. O grupo Hyundai trouxe tecnologia embarcada que nos faltava naquele momento. E eu acho que a grande virada da marca foi com a contratação do Peter Schreier em 2006, quando ele saiu da Audi e veio trabalhar na Kia. O Soul foi o primeiro carro dele? O Soul foi o primeiro desenho completo dele. Ele andou mexendo em algum produto já, mas o Soul é o carro dele. Então, houve uma mudança. A marca já tinha tecnologia, porque já tinha se associado ou já tinha sido adquirida pelo grupo Hyundai. E com a vinda do Peter, mudou completamente a imagem da marca no mundo inteiro. De lá para cá, a empresa é um sucesso, vai indo muito bem. Hoje, sem nenhuma crítica ou construtiva ou destrutiva de maneira nenhuma, eu fiz aquela pergunta da besta para o mundo de hoje. A gente pode dizer que hoje a Kia representa tecnologia? Sem dúvida nenhuma. Os nossos produtos hoje têm tudo que existe de mais moderno no mundo. Nós temos aí com o novo Quaris para ser lançado aí, acho que daqui a uns 40 dias, nós estamos em fase final de homologação. O carro tem tudo que existe de mais moderno nas grandes marcas alemãs e por um preço muito inferior ao deles. Mercado de automóveis para esse ano, quer dizer, no Brasil, naturalmente. O primeiro semestre acenou com um crescimento. Nós podemos esperar o que para o segundo semestre, para o fechamento de 2013 e quem sabe para 2014? Olha, fazer um planejamento para 2014 hoje está muito difícil, porque o país está vivendo uma fase muito difícil. Hoje o dólar está em 2,27,5. Se você comparar que nós começamos o ano com 1,90, quer dizer, ele subiu 15% o dólar esse ano, mas todas essas medidas que o governo tomou com a elevação do IPI, o setor de importados está crítico, está muito difícil. O mercado como um todo, que é a sua pergunta, eu acho que nós devemos aí já começar a pensar no mercado do mesmo tamanho que nós tivemos em 2012. Eu não estou acreditando muito mais em crescimento esse ano, infelizmente. Agora, para 2014 é uma incógnita, porque nós não sabemos o que pode acontecer, com mudanças aí na área econômica. É muito difícil você fazer um planejamento hoje no Brasil para o setor automotivo e na economia geral como um todo. Para a Kia, o IPI pesou demais? Não, nós somos a marca mais prejudicada, sem dúvida nenhuma, porque nós sempre fomos a maior importadora do Brasil, sem fábrica, então nós somos os mais prejudicados. Parece que o consumidor ouve falar em subiu 30% o IPI, não é verdade, subiu 30 pontos percentuais. E o IPI você paga na hora que você emite a nota, então é sobre o preço público. Tudo subiu 30% o preço do nosso produto. E isso, se nós simplesmente colocarmos 30% acima, nós saímos do mercado. Então, você é obrigado a reduzir toda a verba de publicidade, despesas internas. Em resumo, você tem que trazer uma economia geral na empresa e isso acaba até atrapalhando muito o nosso dia a dia dentro da empresa.
mas a empresa está andando, está se vendendo, todas as marcas, o mercado está muito difícil, muito competitivo, mas o produto vem agradando o consumidor cada vez mais, então a gente está conseguindo se manter. Muito, muito difícil, mas estamos aí sobrevivendo aí, graças a um exemplo como esse aqui, que é o nosso concessionário aqui de Ribeirão Preto, que eu posso dizer isso porque a rede ajuda muito nesse momento. E hoje nós temos uma rede preparada para isso, com pós-venda muito bem montado. Hoje nós temos uma frota circulante no país já muito boa. Só no ano de 2011 vendemos 80 mil carros. Então, isso já é uma realidade, não tem como mais deixar de existir. Mas está difícil o mercado, para todos, inclusive para os nacionais. Está uma guerra de foice aí, de concorrência entre os nacionais, importados, todos eles. Presidente, muito obrigado. Eu espero recebê-lo em breve para a gente fazer um programa inteiro, diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no Canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho, e para a gente poder falar um pouco mais desse mercado extenso de automóveis, da história da Kia, até o varejo do Brasil hoje. Vai ser um prazer muito grande para mim estar aqui tendo essa oportunidade de falar com os seus telespectadores aí. É só marcar que eu venho com o maior prazer do mundo. Vamos aproveitar e tomar um chopp em Ribeirão Preto, que é super famoso, né? Queria mandar um abraço também para o Eliezer Fraga, que é o concessionário da Kia Motors aqui de Ribeirão Preto. E o Dr. Zé Luiz Gandini prometeu uma entrevista para a gente em breve aqui no nosso programa. E eu também queria mandar um abraço para o José Luiz Colucci, que gentilmente, a gente recebe muita mensagem em relação ao nosso programa e a gente não dá tempo de relatar essas mensagens aqui, mas ele foi muito gentil comigo numa abordagem que ele fez a respeito do nosso programa. Muito obrigado, Sr. Colucci. A gente tenta aqui contribuir, como hoje aqui com essas duas feras da medicina de Ribeirão Preto e do Brasil, internacionais inclusive, falando para a gente sobre hipertensão. Doutor Fernando, nós não podemos, eu gosto de deixar enfaticamente para o nosso público, porque a coisa não pode passar simbolicamente, não pode fazer de conta, o sal, um pouquinho de sal. Tá muito bonitinha a nossa entrevista aqui, ela não está perigosa, ela não está representando o perigo que a hipertensão oferece para nós, seres humanos, cidadãos. A hipertensão mata. A hipertensão pode matar. A gravidade da hipertensão, nós começamos falando dos órgãos, o perigo da hipertensão, o silêncio da hipertensão, a importância da prevenção da pessoa se interessar em ir ao seu médico tirar a sua pressão. Então, a hipertensão mata, mas eu repito, e ela faz isso com um trajeto muito penoso na maioria das vezes. Porque antes do desfecho final das complicações que ela traz, que o pior deles é a morte, ela passa por um caminho, via de regra, muito doloroso. A quase totalidade dos indivíduos que estão nos serviços de hemodiálise estão usando um rim artificial porque perderam a função dos seus rins, têm hipertensão ou tiveram na hipertensão a causa determinante para esse estado em que eles estão. Infarto, que é via de regra, quando não fatal, cursando com uma limitação a partir do momento que ele ocorre para as pessoas que apresentaram um quadro de infarto, tem também na hipertensão um determinante muito estabelecido. Bem definido. Né? Derrames cerebrais, que via de regra são debilitantes, com as mais diversas sequelas, que vão desde paralisia motora, um lado do organismo, ambos, perda da visão, perda da fala. Isso vai depender da região do cérebro que comanda determinada atividade ser comprometida. Tudo isso está relacionado à hipertensão. A isso se chama tecnicamente de morbidade, que é a ocorrência dessas complicações. E isso tem uma relação direta com a hipertensão. Nós deixamos no bloco anterior a sua pergunta sobre: e as pessoas estão sabendo que elas são hipertensas? Existe uma
regra chamada Lei dos Meios, que hoje talvez ela seja um pouco mais amena do que o efetivo que eu vou mostrar. Mas se você pegar 100 indivíduos que sabidamente têm hipertensão, metade deles sabem que são hipertensos. Então nós temos 50% diagnosticado. Então nós estamos falando de, teoricamente, 15 milhões de pessoas. Aproximadamente, adultos, em números absolutos. Dessa metade que é diagnosticada, só a metade está sendo tratada. Daí a Lei dos Meios. Então nós temos 25% só que está sob tratamento. E tratar não é tudo, é preciso que a pressão esteja controlada. Você pode estar tomando o remédio, mas a sua pressão não está dentro do nível desejado, e aí tem alguns, dependendo da gravidade do quadro, de doenças associadas, coisas que tecnicamente o médico que está tratando sabe e vai direcionar o tratamento para essa meta. Aí, de novo, a metade só está com a meta atingida. Eu repito, isso hoje é um pouco menos dramático, mas essa lei ela é muito didática e por isso eu sempre a emprego. É possível que hoje no Brasil nós tenhamos mais ou menos em torno de 25% dos indivíduos tratados com a pressão controlada, mas de toda forma, pelo impacto, pela importância, pela gravidade da hipertensão, isso é muito pouco. Dr. Rubens, vamos falar de crianças e adolescentes. Até então, como leigo, a gente imagina que o histórico da nossa vida, que poderia ou pode nos levar à hipertensão, nos dá um pouco desse desregramento físico, de alimentação, enfim, uma série de coisas. Com essa nova vida, com essa nova cultura de jovens e adolescentes, com esses novos alimentos enlatados, com essa política que o Dr. Fernando estava falando da televisão, começa a ficar importante a incidência em cima de jovens e adolescentes. Sim, com certeza, isso acontece e é importante que essa população jovem, não só a população jovem, mas principalmente a população jovem, se conscientize de que a hipertensão é uma coisa muito grave. Esses sintomas, essas consequências todas da hipertensão arterial que o Dr. Fernando descreveu são extremamente graves, mas eu acho que um dos maiores vilões do quadro de hipertensão arterial é justamente o fato de não haver sintoma. O indivíduo ele vive bem hipertenso, pelo menos nos estágios iniciais da hipertensão, e se ela acontecer em idade precoce, o jovem, o adolescente, muitas vezes ele está hipertenso, ele pode não saber que é hipertenso, mas mesmo sabendo que é hipertenso, como ele não tem sintoma, como ele vive bem com a hipertensão, ele não imagina o quanto cronicamente isso vai fazer mal e o que vai acontecer com ele no futuro. A perda da função renal, a hemodiálise, o risco cardiovascular, o risco de derrames, de acidentes vasculares cerebrais é muito grande. E isso acontece silenciosamente, então o indivíduo não se convence de que ele deve mudar os seus hábitos de vida, eventualmente procurar um tratamento, aderir a um tratamento, isso é fundamental. Então os pacientes eles têm muitas vezes uma baixa adesão ao tratamento, quer dizer, somado a esse fato de muitos hipertensos não saberem, não terem sido diagnosticados, é comum o indivíduo hipertenso não se conscientizar que ele precisa manter a sua pressão arterial dentro dos níveis adequados, porque senão no futuro ele vai ter sérios problemas, né? Uma das coisas que a parte de pesquisa estuda muito é novas estratégias terapêuticas, e principalmente para pacientes, existem uma certa porcentagem de pacientes que a gente fala que são pacientes refratários ao tratamento, ou seja, por mais medicamentos que você utilize, a pressão arterial não consegue vir aos níveis adequados. Mas quando a gente avalia uma porcentagem desses pacientes que são ditos refratários, eles não tratam direito, né? Eles não têm uma boa adesão ao tratamento e não se importam com isso, e não se conscientizam do risco que eles estão correndo. Isso na idade adolescente, jovem, é muito importante. Doutor Fernando, eu peguei o Jornal A Cidade aqui, nós estamos falando sobre esse silêncio dessa doença, né? Como outras doenças silenciosas, problemas de colesterol, problemas de glicemia no diabetes, que depois vão acabar, como a hipertensão, trazendo consequências ao ser humano, né?
Por um outro lado, existem doenças que gritam. Então, o Bruno está aqui, ó, o Jornal da Cidade diz: Franca terá mutirão de cirurgias de catarata no fim de semana. Quer dizer, a catarata é uma doença que manifesta. Ela se manifestou, então existem trabalhos, ações que são feitas para amenizar ou para fazer alguma coisa por isso. Pela hipertensão a gente não vê nenhuma ação. Não, aqui não é uma acusação, da minha parte haveria sim uma acusação ao governo federal, porque por ser uma doença crônica e perigosa, deveria ter uma ação contra isso e a gente já falou sobre isso. Mas não vejo nenhuma ação. Existe uma ação que é muito tímida frente ao impacto e à grandiosidade do problema. Todo dia 26 de abril isso é oficialmente reconhecido como o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão por 2 anos e insistentemente eu coloquei a necessidade de uma doença que ocorre todos os dias, nessa quantidade de indivíduos da população, causando tantos males e levando a tantas complicações, muitas delas debilitantes, mudando a qualidade de vida ou matando as pessoas. Nós não podemos fazer isso um dia. Nesse dia, via de regra, a imprensa noticia, fala, mostra, as sociedades, a brasileira de hipertensão, a brasileira de cardiologia, a brasileira de nefrologia, só para citar as 3 que trabalham via de regra com o mesmo problema e se ocupam disso, nesse dia. Depois disso, no dia 27 de abril, acabou a importância. Não tem mais a doença. Como não havia importância no dia 25. É o dia 26. Isso precisava ter uma estratégia. Alguns países, a Finlândia, por exemplo, fez um programa. Você vai me dizer, bom, mas a Finlândia tem menos do que a população de São Paulo. Talvez a metade da população de São Paulo, então é mais fácil trabalhar. Sim, é mais fácil, mas você tem um país grande, você tem que ter a dimensão da grandiosidade das ações, proporcional à população. Mas ela fez um programa que é extremamente inteligente, porque se o Ministério da Saúde, o da Educação, nós tentamos, por exemplo, fazer programas de educação na escola, no ensino fundamental, né? E isso é complicado. Eu tentei fazer um projeto e consultei políticos, inclusive locais, para fazer um projeto na Câmara Federal, obrigando, por exemplo, uma vez ao ano, todo funcionário de empresa pública ou privada ter a medida da pressão arterial realizada por um profissional que atestasse o valor da medida. Por que esse atestasse? Porque nós íamos ter aquilo que é comum no nosso país. Alguém liga para o médico e fala, olha, amanhã é o meu prazo, porque a ideia era que ele medisse a pressão no dia do seu aniversário. E tivesse uma declaração, a pressão do Edmo no dia do seu aniversário, que é de qual dia? 17 de janeiro. 17 de janeiro, ele tem que medir a pressão e tem que ter um atestado. Não é? Como alguns lugares tem, na Europa, por exemplo, para vender o carro, você tem que atestar por um profissional da área que ele está em condições adequadas para ser comercializado. Isso era o projeto. Aí nós esbarramos num monte de problema, uma quantidade enorme. Isso vai implicar em... Existe já uma lei que obriga que o indivíduo, ao entrar no trabalho, ele tenha uma avaliação. Mas bom, se ele ficar 20 anos no mesmo emprego, acabou, ele né? Fica 20 anos com pressão alta e vai para a diária. Isso o que acontece do ponto de vista de custo-efetividade? Seria uma economia imensa para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Previdência, para o dinheiro do país, e além de melhorar a qualidade de vida. Mas é um investimento que você faz hoje para ter benefício como a Finlândia teve alguns anos depois. Só que depois o gasto cai dramaticamente. Como em qualquer coisa. O gasto, por exemplo, de um indivíduo que tem um acidente vascular encefálico, um derrame, é imenso.
Porque, via de regra, ele vai para centro de terapia intensiva, ele tem que fazer exames caros, como ressonância magnética, ele tem que usar drogas caras, o mesmo acontece com infarto, fisioterapia, sem contar que hipertensão é uma das principais causas de afastamento, temporário ou definitivo, do sistema de saúde. Deixa eu chamar o próximo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa hoje e é muito importante. Mas eu vou complicar a vida de vocês, porque vocês estão pensando que a vida é fácil. Não é fácil, não. Quem vem aqui ganha presentes e vocês conhecem o pinguim, naturalmente, né? Não vai falar em hipertensão, não, pelo amor de Deus, hein? Porque quando vai no pinguim não pode pensar na hipertensão. Não, mas lá você relaxa, fica mais tranquilo, a tendência é baixar Ganha do outro lado, né? Ganha do emocional, né? Então vocês vão ao Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, devidamente acompanhados, porque lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, que é o Pinguim Grill, tem os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Tem só lá naquele Pinguim do Shopping Santa Úrsula. Então vocês vão saborear um corte daqueles cortes de carne, vocês estão vendo aí nas imagens, aqueles cortes de carnes maravilhosos do Barbacoa, aquelas costelas, aquela picanha, aquele filé mignon, fraldinha, tudo que o Barbacoa tem, vocês vão jantar lá no Pinguim e vão ganhar 6 chopp junto para poder acompanhar essas carnes lá no Pinguim Grill. E aí, já que vocês estão no Shopping Santa Úrsula, vocês vão na Ice by Nice tomar um Nice Sundae de 2 sabores, com aqueles bijuzinhos, aquelas coisas tudo em cima. E depois vocês vão ao Doc Café, comer uma fatia de bolo do Doc Café e tomar um cafezinho para encerrar a jornada de gastronomia de vocês no Santa Úrsula. Então, é um presentinho para vocês. Irem lá. Doutor Fernando, está aqui o seu. Muito obrigado. Devidamente acompanhado. Doutor Rubens está aqui. Muito obrigado. Devidamente acompanhado. Eu quero lembrar que o Shopping Santa Úrsula está com essa promoção essa semana, né? Domingo é Dia dos Pais. Lembrar que tem essa promoção da Stock Car. Você tem simuladores de corrida, que está uma atração fantástica lá no Shopping Santa Úrsula. É a última semana. Se você tiver das imediações ou vá até o Shopping Santa Úrsula, pegar esses simuladores da Stock Car, são fantásticos. E também nas compras, né, concorrer a 2 ingressos cada ganhador. 2 ingressos para a corrida do próximo domingo, em Dia dos Pais, vai ter a corrida de Stock Car aqui em Ribeirão Preto. E também lembrar do Buda Spa, que eu adoro, o Buda Spa, que tem o Furu, são 8 salas no total lá para massagens relaxantes, que você tem um bem-estar enorme, com programas para casais, programa de pré-casamento, programas de... Olha, vale a pena você ir até o Buda Spa no Shopping Santa Úrsula e fazer, conhecer todo o projeto deles de massagens, de tratamento que tem lá para a beleza, para o seu bem-estar do seu corpo. Doutor Fernando, nós ficamos agora de falar no último bloco sobre o congresso, que é essa semana, né? Quinta, sexta e sábado, 8, 9 e 10, no Centro de Eventos Pereira Alvim, é isso? Não, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. No Centro de Convenções de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, na Bernardino de Campos.
Bernardino de Campos, 999. 999. Quarteirão de frente ao Hospital São Francisco. Exatamente. Vamos falar um pouco da jornada que nós vamos ter aí. Bem, esse é o Congresso Brasileiro de Hipertensão, na sua 21ª edição. O Congresso esse ano fica com maioridade absoluta, 21 anos de realização, e ele é um evento que cuida desse assunto sobre todos os aspectos. Ele é um evento multidisciplinar, portanto nós teremos a participação de fisioterapeutas, enfermagem, psicólogos, endocrinologistas, endócrinos, as mais diversas especialidades, nutrologistas, nutricionistas, todos, fisiologistas. Desde as coisas básicas, como muito bem colocou aqui o Dr. Rubens, mas isso é abordagem de diagnóstico, de tratamento, de novas tecnologias e com uma participação de todos os maiores indivíduos nestas áreas específicas do país que estarão aqui em Ribeirão Preto. Nós teremos mais de 100 palestrantes ao longo desses 3 dias. A temática central desse congresso é um grande desafio chamado hipertensão arterial, o desafio da adesão. Quer dizer, o desafio que nós enfrentamos para que os indivíduos se mantenham sob tratamento continuado. Adesão é, por definição, isso, é fazer com que as pessoas, depois do diagnóstico adequado, mantenham esse tratamento. A hipertensão foi muito bem lembrada aqui também, mais de 95% das vezes é uma doença primária, portanto ela não é uma doença secundária a uma outra, ela é própria, com toda essa abordagem que nós já fizemos, e precisa de tratamento continuado. Esse é o tema central do Congresso. Nós teremos uma mesa nesse sentido, que é uma atividade fundamental para discutir esses aspectos. Essa mesa terá abordagens de diversas áreas. Começa por um médico que é professor da USP em São Paulo, o professor Décio Mion, que vai falar do ponto de vista médico. Que faz parte daquele livro, A Não Adesão ao Tratamento. O livro sobre adesão que nós acabamos de publicar, ele é meu co-editor nesse livro, com a participação de vários médicos e profissionais, também não médicos, mas ligados ao assunto. E nesta mesa nós teremos a abordagem médica, e nós fizemos um desafio nessa mesa e nós colocamos um aspecto comportamental que será discutido também por um membro do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E eu fiz um desafio ao Edmo, que ele falasse qual é a estratégia de marketing que a gente precisaria adotar para que os indivíduos passassem a cuidar da hipertensão. Então nós teremos o Edmo lá nesta mesa e ela se encerra depois com a participação de um escritor brasileiro conhecidíssimo, que é o Ariano Suassuna, que vai dizer como um não médico, como uma pessoa da população, vê a questão de tomar remédio pela vida toda. Então isso nós entendemos que será uma atividade muito festejada no Congresso. Ela é a atividade única nesse momento. No Congresso sempre várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nesse momento, essa será a única atividade. E nós esperamos que nós já temos um número muito grande de inscrições, temos conferencistas, palestrantes de todo o país. Participação do público e leigo é possível? Não, o Congresso é voltado para a atividade profissional. Embora ele seja multiprofissional, nós temos lá educadores físicos falando da importância do exercício, nutricionistas da alimentação, enfermagem no auxílio ao diagnóstico, médicos de todas as áreas básicas e clínicas, de modo que isso eu acho que é para Ribeirão Preto um momento singular, ímpar, que nós vamos acolher todas essas pessoas e falar sobre esse tema de tão grande relevância para a população em geral. A abertura é na quinta-feira. Abertura é na quinta-feira, dia 8, às 20 horas, lá no Centro de Convenções,
e além das formalidades naturais para esse tipo de circunstância, nós teremos uma conferência do Ariano Suassuna, que vai falar sobre raízes da cultura popular brasileira. Seguramente ele é um homem brilhante, e essa apresentação dele será, não tenho a menor dúvida, como na mesa redonda também, serão duas apresentações marcantes para esse evento. E eu quero deixar claro que eu agradeço muito o seu convite e foi com muita alegria que eu recebi seu convite e que eu estou preparando uma apresentação bacana lá para o pessoal com relação à não adesão, Dr. Rubens, que infelizmente, não podemos falar que é do brasileiro, mas é mundial, né? Os livros do Dr. Fernando e do Dr. Décio Mion deixam isso muito claro. Quer dizer, quando a gente fala de cultura, é uma cultura negativa do mundo inteiro. E o Dr. Fernando falou uma coisa importante agora, que a gente não pode deixar de falar do fator emocional, né? Porque quando a gente trata a hipertensão, né, vem logo aquela figurinha do tá tenso, tá nervoso, não sei o que, ela vai subir a pressão, né? E pouco se tem definida essa participação emocional no resultado da hipertensão, né? Claro, com certeza. O sistema nervoso ele atua sobre o coração, que é um dos fatores envolvidos na formação da pressão arterial e, consequentemente, da hipertensão arterial, e também nos vasos, né? E hoje em dia essa vida agitada, ela cada vez mais tem uma influência negativa por parte do sistema nervoso, aquele sistema nervoso que controla o coração, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, sistema simpático, no sentido de contribuir para a hipertensão arterial mantida, né? Inclusive, isso torna também muito importante que as pessoas não só tenham adesão ao tratamento, como também adesão à modificação do estilo de vida. Muitas vezes é complicado você que está sob influência do estresse o tempo todo, mas é muito importante a atividade física, né, a perda de peso, tudo isso contribui, inclusive, com relação às influências do sistema nervoso com relação ao coração e à hipertensão arterial. Uma coisa, só complementando o que o Dr. Fernando falou sobre o Congresso, eu acho que uma coisa que eu gostaria de destacar é a respeito dos estudantes de ensino superior, de áreas relacionadas ao cuidado da saúde, não apenas medicina, nós temos várias faculdades de medicina aqui em Ribeirão Preto e muitas faculdades de fisioterapia, educação física e tudo mais, que no Congresso de Hipertensão, no Congresso Brasileiro de Hipertensão, há também uma parte muito importante para a discussão de pesquisas. E eu acho que isso é muito sedutor para jovens que são estudantes universitários e que eventualmente não conhecem o que é a atividade de pesquisa, a atividade de investigação científica, e podem muitas vezes se despertar para isso em atividades, em encontros como o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Isso aconteceu comigo há muito tempo atrás, no final da Faculdade de Medicina. Foi justamente ao frequentar reuniões onde se discute ciência que eu optei por fazer atividade de pesquisa. Então, eu gostaria de convidar todos os estudantes a atenderem ao Congresso, que isso é muito importante. Aliás, no programa do Congresso, há duas, foi muito bem lembrado pelo Dr. Rubens, há duas atividades. Uma, que é um curso para graduandos, que destaca a eles no nível em que eles se encontram das suas formações, seja de que áreas eles forem. É um curso na quinta, na sexta e no sábado, que destacam esse aspecto. E um segundo ponto que nós tivemos o cuidado também nesta programação, tem um curso que este ocorrerá em toda a manhã até o começo da tarde da quinta, que é destinado a um curso de capacitação para os médicos das unidades básicas de saúde. Hipertensão, na realidade, ela é muito ligada à cardiologia, à nefrologia, à ginecologia, no caso da hipertensão na gravidez, à endocrinologia, mas na realidade quem trata a hipertensão é o clínico geral. Por uma razão muito simples, nós devemos ter aproximadamente, nós temos no Brasil 10 a 12 mil cardiologistas, 3 mil endocrinologistas e outro tanto igual de nefro, mas nós temos quase 100 mil clínicos gerais. Então, até pela densidade
Eles é que fazem isso. E quem dá o primeiro combate é o indivíduo da rede básica de saúde. Pensando nisso, nós fizemos um curso que é destinado a atualizá-los, a dar a eles as informações básicas, essenciais, não que eles não as tenham ainda, mas eles podem, com esse curso, torná-las atualizadas, exames necessários, tratamentos adequados, segmento, controle, e o Congresso, se preocupando com isso, fez também essa programação. É uma preocupação importante. Nós chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer, doutor Fernando, a sua participação. Já agradeci ao seu convite, e é uma honra participar do Congresso, mas a sua participação aqui para levar para o nosso telespectador a importância e a sua preocupação que todos devem ter em cima dessa causa que é a hipertensão. Muito obrigado, Hélio. Sou eu quem agradece essa oportunidade, é sempre muito gratificante. Eu trabalho com isso há muitos anos, tanto na Faculdade de Medicina, como na prática clínica diária, como difundindo esse conhecimento e esses conceitos, e essa oportunidade me é muito grata. Muito obrigado. Dr. Rubens, muito obrigado. É muito importante também, eu achei, que nós pudéssemos retratar aqui a importância da fisiologia dentro dos vários estudos, nesse caso especificamente da hipertensão, mas de tudo que trata a fisiologia em termos de pesquisa do ser humano, mas a importância nesse caso da hipertensão, e o senhor foi muito importante na contribuição desse produto. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme participar. Eu queria mandar um abraço para o Elinho Salgado, que é o coordenador lá do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, um grande amigo, faz tempo que eu não vejo. Um abraço para o Dr. Elinho Salgado. E semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Tenham todos uma boa noite.